Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui chutando o 8º episódio, também conhecido como o último, da primeira temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, chegamos então aqui à conclusão da primeira temporada da série, naquele esquema que nós já havíamos adiantado lá na semana anterior, ou até 2 semanas anteriores, né? Que exatamente as questões com o pai de Peacemaker seriam resolvidos no 7º episódio, e então no 8º ficaríamos com a questão Alien. Pois é, teríamos o desfecho então desta invasão desses insetoides. Bom, na verdade, né, o pai do Peacemaker espantosamente apareceu mais uma vez. Claro, foi naquele esquema da aparição fantasma, né, ou inconsciente, né, do Smith, vendo o pai ainda vivo ali, ao seu lado, e conversando com ele, né. Na verdade, é sempre aquele esquema que eu não gosto muito, que muitos roteiros se valem de fazer com que o personagem, quando ele está em conflito, você coloca exatamente aquele personagem que ele tinha algum problema, né, e sempre, né, o personagem em questão já havia morrido ou está muito longe, muito distante e você não tem como falar com ele. Mas o que eles fazem, né? Em vez de arranjar um parceiro para se conversar sobre o assunto, não. Se coloca o próprio personagem na frente do outro, né? E começa um diálogo inexistente, né? Que só está acontecendo lá na cabeça dele. Uma projeção, né? De um pensamento, né? Ou de um conflito que o personagem tenha. Eu não gosto desse truque narrativo, pois facilita muito as coisas para quem escreve o texto. Enfim, o que vale? Ah, não, mas apareceu 2 vezes, né? Uma mais importante foi a primeira e depois lá no desfecho da série, da temporada, que eu até achei melhor, para falar a verdade. Se fosse apenas aquela cena final onde o pai do Peacemaker aparecesse, eu acharia bacana, falaria, caramba, o cara ainda tem lembrança do pai, né? Do podre pai, né? Mas antes não, achei um certo exagero, mas serviu de justificativa, entre aspas, né, para se achar lá o tal do capacete. Enfim, falando em capacete, né, uma das melhores coisas que aconteceu aqui nesse episódio foi justamente a preparação do ataque lá ao celeiro, onde está a tal da vaca, né, que eles têm ideia exatamente de como seja o bicho. Mas nós, espectadores, já vimos observado lá no finalzinho do episódio anterior que é um monstrengo, uma larva, né, como bem definiu depois o Economos, quando ele enfim conseguiu lá entrar dentro do celeiro para levar o tal do capacete com aquela dispersão sônica, né, que a gente já conhecia desde lá do primeiro episódio. Assim, antes dele irem ao celeiro, ou chegarem lá de fato, né, na estrada que foi a cena de abertura antes dos créditos, ainda teve aquela rixa entre Peacemaker e a Debaio, né, a Lhota, né. Aquele esquema que sim, os 2 personagens são os protagonistas aqui dessa série com certeza. E no caso, se no começo do episódio eles ainda estavam em rusga, depois eles acabaram ficando amiguinhos, né? Chegando ao ponto, num certo exagero, né? Do Peacemaker dizer para ela que, na verdade, ela é a sua melhor amiga. Ou, na verdade, a sua segunda melhor amiga, né? Porque o primeiro, sempre o melhor amigo dele, com certeza, é o Wiggly, né? A águia, né? E o vigilante pensa que é ele. Mas enfim, né? Um certo exagero, para falar a verdade. Uma amizade que começou agora, como é que pode ser a melhor amizade? Não tem lá muito sentido, né? Obviamente, né? Ele tem muito mais contato com a águia há anos a fio do que com o próprio vigilante. Ou seja, esses 2, sim, estão nas posições corretas. Primeiro lugar e segundo lugar como melhores amigos. Colocar a Lhota como a segunda é um certo exagero, claro, só para valorizar a personagem aqui, né, o James Gunn, a gente sabe disso, né? Não precisa mesmo. É melhor a gente ficar imaginando, pô, quem sabe ele gosta até mais dela do que o vigilante, do que ter a afirmação. Isso meio que estraga a nossa experiência de participar, né, do desenvolvimento dos personagens. Não tenha dúvida disso, mas enfim, tem essa abertura e depois, enfim, eles chegam lá no celeiro para atacar. E como eu tinha comentado antes, né, que grande cena de preparação do ataque, onde eles têm à disposição aqueles capacetes restantes, né, cada um deles com algum tipo de poder específico. E claro, eles já têm ideia de usar um ou outro, mas acabam perdendo um interessante que é aquele da levitação, né? E foi muito bom. A cena atrapalhada que eles fazem é muito boa, né? Embora, confesso para vocês, que eu queria que o episódio caísse na ação um pouquinho mais rápido. Tudo bem, depois ele chega a isso, né? Mas lá para a sua parte final.
Mas eu achei que aquela cena da palhaçada, embora fosse super divertida, meio que estragava num certo sentido um pouco da ação, de fato. Bom, e basicamente a gente pode considerar que, no fundo, a ação em si, quando ela chega, ou desde que começa, na verdade, né, porque depois que passa a preparação, enfim, eles conseguem encontrar de volta o capacete, através daquela visão lá do Audi, eles vão ao ataque. E aí, Hardcore tem a ideia de é melhor mandar o Economus para lá, porque ele é o único da face não conhecida pelos invasores alienígenas, né? Todos os outros já tinham sido avistados de alguma forma, onde esse personagem foi super valorizado, né? É o tipo de personagem, né, que em vários produtos por aí, vários shows de ação, ou seja, o cara que é nerd, né, que é o cara que cuida da tecnologia do grupo, geralmente ele é sempre relegado ali a ser o personagem cômico e realmente nunca participar dos momentos de ação. Mas o Economus participou de 3 momentos com certeza, 2 nos episódios anteriores e aqui da mesma maneira. Ainda que dessa vez ele não tenha resolvido a parada, porque simplesmente deu um medo nele e ele saiu fora lá do celeiro e não levou até o ponto correto, que era mais, né, próximo a tal da vaca. Quer dizer, ele chegou a ver exatamente o monstrengo, por isso que ele fez a definição que aquilo ali era uma bela de uma larva gigantesca. Bom, e também dele teve outro bom momento, que foi exatamente a questão da barba, né, que sempre foi um incômodo para ele, porque desde que o Peacemaker bateu o olho nele, já falou, sua barba é tingida, não é? E veio então a conclusão de todo esse pequeno arco dramático do personagem, numa cena muito bacana, muito emotiva também, que é típico do James Gunn. Ele consegue fazer aquelas altas palhaçadas, mas ao mesmo tempo injetar alguma coisa de dramático no tom da cena, justamente por uma característica aqui ou acolá de cada um dos seus personagens. Esse é um exemplo típico que ele fez com Economus, justamente na questão da barba, onde ele se declara completamente, né, que pinta assim a barba. Caramba, foi muito bom. A gente entendeu toda a personalidade dele por causa simplesmente disso, da pintura que ele faz. Muito boa mesmo a cena. E basicamente depois, aí sim, o episódio cai no ritmo de ação frenética o tempo todo, com uma quantidade de tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Do jeito que a gente gosta em séries e filmes, né? Lá no cinema de super-heróis. Aliás, falando neles, né? Sim, quando eles chegaram lá no celeiro, na verdade, a Adebayo, né, ligou para a mamãe, né? Amanda Waller, pedindo reforços, né? E solicitou, pô, não dá para mandar alguém aí, não? E não é que aparece no final a Liga da Justiça, uma grande aparição por aqui, que foi um grande fanservice com certeza, né, para todo mundo que gosta da DC. E, caramba, uma boa situação, onde na verdade, né, o Aquaman e o Flash estão ali nos seus respectivos atores. Obviamente, claro que Super-Homem e Mulher Maravilha era apenas a silhueta de algum dublê por ali. Mas foi bacana ter pelo menos a presença do Momoa e também do Ezra. Nunca sei o nome do direito do ator do Flash, mas é bacana ter os dois ali participando. Claro, numa cena rápida, apenas uma piada, né? Mas tudo bem, fica bacana. Coisa que, por exemplo, a gente pensou que aconteceria, só para fazer uma comparação, né? Lá na série de WandaVision, a primeira, né? Que nos foi oferecida aqui do universo Marvel dentro da Disney Plus, né? Sempre naquelas questões a respeito de Wanda e Visão, a gente pensava, vai aparecer algum personagem da Marvel mais famoso, né? Não que justamente Visão e Wanda não fossem, mas alguém de mais cacife, quem sabe o Nick Fury, né? Mas não, o tempo todo aquilo era descartado, né? Teve uma cena específica, eu me lembro, que um personagem falava, não, vou contatar alguém. E na verdade era apenas um coronel, depois que a gente descobriu. Mas aqui, em Peacemaker, não, apareceram figurões, Aquaman e Flash. Isso que é bacana. Uma pequena aparição só para constar, mas serve como um conteúdo ali do processo, porque realmente, né, numa questão mais difícil, né? Afinal, estamos tratando de invasão alienígena, né? Simples agentes, um vilão, anti-herói, não seria suficiente. Precisaria, sim, de um grupo mais poderoso de super-heróis. Liga da Justiça, por exemplo. E o fato deles terem aparecido foi sensacional, com certeza. Não é do tipo que salva o episódio, mas o que é bacana claro, fanservice. Enfim, toda a parte final, então, do episódio foi pura ação o tempo todo, mas
ele fez questão de terminar o James Gunn, a primeira temporada, com as questões ideológicas dele, porque aí temos a justificativa exatamente dos vilões, os insetoides. Que diabo vocês estão fazendo aqui? E teve sim aquele momento de dúvida que gerou na gente quando o Peacemaker ele tinha lá no pote o Guffy preso. E num movimento muito do esquisito que gerou aquela dúvida na gente quando ele fez, né? Ele desenhou ali o símbolo da paz no vidro do pote. Ué, mas espera aí, será que tem uma coisa na história que Amanda Waller não contou para todo mundo? Será que ela sabe de coisas a mais que o próprio Murnay não sabia, mesmo sendo ele um próprio insetoide? Aquilo realmente gerou algo bastante curioso. Só que a solução disso veio com um ranço aqui ideológico do James Gunn, com certeza. Porque ele não fez simplesmente uma série para a gente se divertir, puro entretenimento. Não, ele colocou questões lá das visões da turminha dele. E na mais escancarada possível, tirando aquela coisa lá do supremacista, que isso foi bem exposto através da figura do pai do Peacemaker, né? Mas o que ele deixou super evidente aqui no discurso, logo de cara, que aliás foi o primeiro que a Song falou quando estava conversando ali com o Peacemaker, exatamente na questão do, eles são contra os capitalistas, mano. Pois é, e quem é contra o capitalismo? Justamente as pessoas que não são capitalistas, né? São ali do partido mais socialista, mais comunista, né? Mas peraí, como assim vocês pregam um discurso de anticapitalismo, né? Sendo que vocês estão numa produção milionária dentro de um serviço de streaming. Oi, James Gunn, você ganha uma fortuna para poder fazer isso e depois você vender um discursinho hipócrita contra o capitalismo, filho. Oh, que coisa feia. Tem gente que te compra, eu sei que te compra bastante, mas caramba, né? Pega muito mal, né? Claro que ele embutiu ali também questões a respeito, até parece combinado, né? Que estão acontecendo no momento, né? Quem nega a ciência também, mas ele deitou e rolou ali, né? Ele colocou também não as coisas velhas de guerra, né? Já dessa turbinha, né? De ser contra o capitalismo, porque isso é coisa batida, meio que na verdade eles fingem que são contra, mas são completamente a favores, porque, claro, ele é o exemplo vivo dessa situação, né? Ele está ganhando dinheiro para fazer um discurso contra o dinheiro, o lucro, mas sendo preciso, né, na questão do capitalismo, né, porque eles são contra o lucro, né? Não, as pessoas precisam viver unidas, né, igualitárias, e patati patatá. Enfim, churumelas. Mas o curioso é que o Peacemaker ele não toma este partido, ainda bem, né? Porque senão aí seria apenas um discurso do James Gunn apenas de um lado da questão. Então, quando o Peacemaker não cai naquela conversa mole da Song, tudo fica, digamos, mais ou menos equilibrado. A gente não pode considerar então que a série quer vender apenas isso, contra o sistema do capital. Não. Também tem outra parte. Mas, mais ou menos, na verdade a gente sabe que o discurso sempre continuará, com certeza. Tanto que, né, ele vai continuar porque ele precisa, e a gente percebe isso justamente na aparição do pai do Peacemaker aqui nesse episódio. Caramba, essa questão já havia sido resolvida. Por que voltou agora? Por que ele o vê como um fantasma na sua consciência, né? E vai continuar, claro, para uma segunda temporada, né? Para quem não sabe, já foi renovada uma segunda temporada. Ok, e também um ponto, né, que deixa aquela coisa bem equilibrada, que no fundo, né, o discurso ali do povo insetoide, através da Song, é que eles estão ali para salvar as pessoas também, ou seja, eles são completamente ditatoriais. Eu sei o que vocês devem fazer, então eu vou controlar vocês, né? Exatamente isso. Na verdade, esse é um ponto que tem mais a ver com o Peacemaker, com certeza. Ela vende como uma ideia que é deles. Na verdade não é, eles são completamente seres que vão dominar um outro planeta. Não interessa se o planetinha deles estava à míngua, que dá para perceber que eles são do tipo imperialistas, podemos colocar, né? De destruir mesmo, né? Na verdade, né? Não colocar a Terra como uma colônia, afinal de contas eles estão tomando o poder de tudo por aqui, né? Enfim, é um discurso completamente barato, meio confuso, que se mistura nas ideias da cabeça ali do Peacemaker, que foi completamente afetada pelo que o pai fez com ele
na sua infância, né, naquela promessa, naquele slogan dele meio maluco, né, que pela paz ele é capaz de fazer tudo, né? E acaba sendo um discurso ali que a gente não tem certeza se é verdadeiro ou não dos insetoides. Pode ser que eles sabiam disso através dos relatos do que era a definição do peacemaker, né? Ali nos definição de psicólogos, de representantes legais, por aí que eu quero dizer. Ou da própria mídia, né? Que também gosta de colocar muitos carimbos, né, em determinadas pessoas. Enfim, é um discurso, eu acho que é mais um discurso falso do que a verdadeira coisa que aquela espécie de setoides pensavam a respeito do que fazer ali dentro da Terra. Para mim, eles são apenas aqueles tipo de inseto que domina o planeta, come tudo, né, que nem gafanhotos e acabou. Fica por aí, é apenas um novo lar para viver. E se tem humanos aqui para atrapalhar, vamos exterminá-los. Para mim é só isso, né? Mas o James Gunn fez uma salada ali, misturando a sua ideologia com conceitos do que pensa o personagem que ele desenvolveu aqui, o Peacemaker, né? E aí ficou uma coisa que realmente a gente não tem certeza do que ele está fazendo, né? Ele está fazendo um equilíbrio? No fundo, ele está. Por isso que a gente não pode taxar a série de completamente apenas ideológica com a sua visão de mundo, ou melhor dizendo, né, da turminha onde ele está mandando bem e ganhando din-din a rodo, né, senhor anticapitalista? Pois é, James Gunn. Hipocrisia também é fácil, né? Bom, o que vale, né? Sim, tirando esse discurso bocó, para falar a verdade, né? Todo o desfecho aqui da primeira temporada foi interessante, né? Não precisava ter entrado nessas questões. Podia ser apenas um ponto de você eliminar o alienígena que está invadindo a Terra. E acabou, ficava por aí. Mas ele quis colocar esses pontos políticos, ideológicos. Tudo bem, vai, você quis colocar, nós vamos analisar por esse ponto também. É o que deixa o episódio, portanto, um pouco fraco. Se não fosse esse discurso bobo, o retorno do Audi, embora eu tenha dito antes, né, que foi muito interessante, ele está presente na cena final, onde ele tem exatamente ainda o cuidado com o insetoide que ainda está vivo, embora não por muito tempo, porque ele só tem um restinho lá daquela comida deles, né, que saía da ovaca, né? Ele tem a presença da águia que continua mandando comida para ele, ou seja, a águia também é uma espécie de pai para ele, não é um melhor amigo. Isso que é curioso da gente perceber, né? O comportamento do Ugly é isso, ele é um pai também para o Peacemaker. Então sim, aí a figura do fantasminha, do Ugly, do Audi ali, aliás, presentes, sentados ali, né? Os três personagens que estão envolvendo ou compondo agora o pensamento do Peacemaker, caramba, é uma boa cena de fechar, sim, a temporada. Por isso que eu disse, se o Audi só tivesse aparecido ali naquele ponto, a primeira vez, e numa surpresa pra gente, né, quando vem aquela sombra e senta ao lado dele, caramba, ficaria sensacional. Tiraria aquela cena lá na floresta, onde ele ajuda a encontrar o capacete, aquilo foi só uma bobagem. Mas aquela ali seria muito boa, poderia até desenvolver para uma segunda temporada, você ficaria curioso, né, os espectadores, caramba, que isso? O cara tá pensando ainda no pai que ele acabou de matar, que ele era nefasto para ele, enfim, seria muito bom isso, mas não, ele fez aquela cena na floresta e estragou um pouco a boa impressão que causava esse retorno fantasmagórico. Bom, esse episódio aqui, sim, apresentou um resultado muito interessante e realmente a gente pode dizer que ele foi muito bem construído e muito bem executado, porque também foi dirigido pelo próprio James Gunn, e tirando aquele ponto lá da ideologia que não deixa ele chegar na nota máxima. Mas, antes de dizer, né, a nota que eu quero atribuir, vamos combinar, né? Sim, queremos ver uma nova temporada de Peacemaker, principalmente porque todos os personagens acabaram ficando vivos, né? Eu pensei que a Harcourt ia morrer, mas ele não teve coragem. Mas também a senhora James Gunn, ele não ia matar o personagem da mulher dele, né? Pô, sacanagem, né? E, tá bem, coisa já ia esquecendo, o Judomaster, ele apareceu no finalzinho, né? Vendo todos os corpos ali dos seus amigos, né? Ele que foi convencido, a Song disse, né? Eu consegui convencer o Judomaster a pensar como nós. Eu também consigo fazer você, Peacemaker, fazer a mesma coisa. Não conseguiu. E Judomaster, como eu comentei também antes, em outros vídeos, ele ainda está vivo esse tempo todo porque ele vai participar, sim, da segunda temporada, de algum modo. Não sabemos como, mas vai com certeza. Enfim, para esse 8º episódio, também último da primeira temporada de Peacemaker, eu atribuo
4,5 asteriscos. Só não leva a nota máxima 5 porque fez questão de agradar os seus coleguinhas, James Gunn. Pois é, no fundo, talvez você nem goste disso, né? Mas enfim, né? Mas precisa, né, garantir o dedinho, né? O hipócrita. Mas é um bom autor, com certeza, né? E no fundo, ele agrada quem ele não quer. Pois é, o tipo de fã que ele não quer é o que ele agrada. Ô, ironia!